Efésios 5, a partir do verso 15. Leamos, portanto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós louvamos o Teu nome e agradecemos mais uma vez por termos a oportunidade de estarmos aqui para louvar o Teu nome e reunidos no Teu nome, ó Deus, sermos, ó Deus, ensinados e instruídos pela Tua palavra. A igreja, ó Deus, sempre viveu tempos difíceis, aí porque a igreja de Cristo sempre militou contra o sistema do mundo que se opõe a Deus. Temos vivido nos momentos atuais, momentos difíceis também. Muitos, ó Deus, não querem mais dar ouvidos à Tua voz, querem ser, ó Deus, conforme os seus próprios desejos e vontades. Mas que, ó Deus, possamos voltar, ó Deus, à Tua palavra e aceitar que somente na Tua lei encontramos a vida, encontramos aquilo que precisamos para viver e termos uma vida que glorifica o Teu nome. Nessa noite, ó Deus, nos fala conosco, nos edifica pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nas últimas semanas que vivenciamos, nós fomos impactados com os resultados trazidos a público das investigações feitas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na operação chamada Lucas 12, que durante um ano aproximadamente tem investigado o assassinato do pastor Anderson do Carmo, pastor e marido da cantora, deputada federal Flor de Lis, um nome muito falado nas últimas semanas. E, meus irmãos, Flor de Lis tinha uma carreira histórica que chamava muita atenção.
Se os irmãos se apegam bem à história, ou lembram desse fato, na década de 90 ocorreu um caso chocante lá no Rio de Janeiro chamado, a Chacina da Candelária. E lá alguns jovens foram assassinados a tiros por aquilo que descobriu-se depois serem milicianos. E naquela época, já com 33 anos de idade, Flor de Lis, ela adotou 14 bebês do assassinato da Candelária. Filhos de pessoas pobres que viviam na rua. Ela, muito jovem, começou sua carreira no meio evangélico, no meio gospel. Ela era ativa nas obras sociais. E em 2009, o seu impacto de vida foi tão grande que virou filme. Fizeram um filme para Flor de Lis, chamava-se Basta uma Palavra para Mudar. Muitos atores famosos da Rede Globo, sequer cobraram cachê. Se decidiram fazer o filme de graça, porque se sentiram impactados pela história de Flor de Lis. E logo após ela fundou um ministério com o seu próprio nome, a Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis. E segundo os investigadores, depois de tantos anos nesse trabalho, nesse ministério, ela em 2018 tentou no mínimo 6 vezes envenenar o pastor Anderson. Chegou a ser hospitalizado algumas vezes com vômitos, e diarreia. Como se não bastasse, não se alcançou o seu propósito, em 2019, segundo a Polícia Civil, por desentendimentos de administração da carreira financeira de Flor de Lis, principalmente como deputada, ela decide então mandar matar o seu marido. E ele foi morto, com pelo menos 30 e poucos tiros. A perícia detectou mais de 30 perfurações em seu corpo, muitas delas na região da genitália. Então, nós vemos um assassinato brutal, que chocou muitas pessoas, que nos choca, diante de tudo isso. E a gente pode pensar, meus irmãos, será que Flor de Lis, ela se desviou do Evangelho? Algumas pessoas levantaram esse questionamento. Será que algum dia ela foi sincera, ela foi devota, mas deixou-se enganar com o dinheiro, com todo esse chamariz do sucesso, da fama? Mas se olharmos bem, Flor de Lis já carrega em sua história muitos erros e muitas coisas estranhas. Muitos dos seus filhos, ela diz que adotou 55 filhos, e a maioria deles era ilegal. Muitas vezes ela fugiu da polícia para não ser presa, por causa da ilegalidade, das adoções. Uma das pessoas que deram o seu parecer perante a polícia disse que Flor de Lis frequentava casas de swing. Para quem não sabe, casa de swing é um ambiente nefasto para nós cristãos, principalmente, em que casais vão para se trocar, apresentar o seu parceiro em troca de outro parceiro para relações sexuais. Uma das pessoas no inquérito disse que Flor de Lis era frequentante de dessas casas de swing do Rio de Janeiro e tinha até quarto especial. Dentro da família de 55 filhos de Flor de Lis, disse que havia diferença entre os filhos. 8 deles recebiam um tratamento diferenciado. Ficavam na casa principal, comiam comida melhor. E os demais tinham que se contentar com ambientes de espaço compartilhado e comida inferior. Meus irmãos,
Diante de todos esses fatos e se tudo isso que a Polícia Civil traz à tona é de fato verdadeiro, fica muito difícil de acreditar que Flor de Lis em algum momento foi uma serva do Senhor. Toda a história que envolve a sua vida acaba a nos levar à conclusão inequívoca de que ela e seu marido eram mais uma dupla de falsos profetas. Porém, meus irmãos, a grande questão não é essa. A grande questão não é se o que ela fez como um desvio ou se de fato é porque ela nunca foi uma cristã verdadeira e sim um falso profeta. Mas sim, nós refletimos nessa história para nossas vidas. Porque conforme o texto que nós limos, Senhor, meus irmãos, nessa noite, o texto de Efésios diz que o Espírito de Deus deve nos dominar. Nós não devemos estar embriagados pelo vinho em que há dissolução, mas devemos estar cheios do Espírito. A casa de Flor de Lis, com certeza, não era uma casa onde o Espírito estava presente. E nem onde a palavra de Deus, como nós lemos em Colossenses capítulo 3, no texto paralelo a esse, é dito que deve habitar conosco. Portanto, meus irmãos, o que nos separa de cometer atrocidades como essas? Geralmente, quando ouvimos coisas assim, de cara nós rejeitamos, né? Inclusive, ontem a gente estava ali na porta de casa e o meu sogro falou de um caso muito horrendo também, de um assassinato de uma mulher que matou a amiga de infância para retirar o seu bebê do ventre. E aí o vizinho que estava perto falou assim, essa pessoa não tem Deus. E a cultura popular associa de que simplesmente o fato de não ter Deus é algo que lhe permita cometer atrocidades. Mas a verdade, meus irmãos, é que todos nós, segundo as Escrituras, temos o potencial para males tão grandes como Flor de Lis. Nós temos em nós algo chamado pecado, e como nós aprendemos nas exposições bíblicas, ele está em todos nós. A questão se fazemos ou não fazemos tais atrocidades é se o Espírito de Deus de fato enche nossas vidas ou não. E meus irmãos, tudo começa em nossas famílias. Flor de Lis é um caso que arrebenta, extravasa essa realidade dos lares falsos, das famílias falsificadas e das igrejas falsificadas. É dito, inclusive, lá no relato da polícia, de que a descoberta de Flor de Lis frequentar uma casa de swing foi por meio de uma pessoa que visitou o templo, a convite de uma amiga, e ela vê a Flor de Lis lá, aquela mulher frequenta a casa de swing onde eu trabalho. Então, meus irmãos, nós não podemos esconder aquilo que nós somos. Não podemos esconder de Deus. E a sociedade, em algum momento, irá conhecer aquilo que nós somos também. E, meus irmãos, o que gostaria de trazer para os irmãos nessa noite é aquilo que Paulo nos ensina sobre relacionamentos. E, em primeiro lugar, sobre relacionamentos entre homens e mulheres no lar, entre maridos e esposas. Porque muitos pensam que Paulo é um machista, que Paulo era um homem desatualizado, um homem influenciado pelo machismo do judaísmo. Mas as palavras que nós encontramos aqui, meus irmãos, são confrontadoras até para a cultura de sua época. Os princípios que existem aqui eram estranhos tanto para o mundo romano quanto para o mundo judaico, em que a mulher era extremamente desprezada. Paulo dá valor à mulher e coloca o homem no seu devido lugar, segundo o Evangelho. E o primeiro mandamento que Paulo trata para com as mulheres, as esposas, meus irmãos, é o mandamento da submissão. E aqui temos uma palavra que traz desespero em muita gente.
falar em submissão no século XXI é ser um machista, é ser um retrógrado, porque a mulher, de modo algum, é submissão. Portanto, meus irmãos, vamos começar em primeiro lugar com 5 pontos do que não é submissão. E aqui me baseio no trabalho do pastor Dave Merck, em seu comentário bíblico sobre família, um comentário muito bom. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, biblicamente, submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Todos nós, em alguma medida, estamos submissos a alguém. Todo mundo que aqui está é submisso às autoridades constituídas. Nós somos submissos à autoridade policial. Somos submissos ao prefeito da cidade, aos juízes, aos governadores, ao presidente. Gostemos dele ou não. Estamos debaixo da sua autoridade. Biblicamente, os cristãos devem se sujeitar uns aos outros. O próprio texto que nós lemos diz isso. Que há uma medida de submissão que é característica de todos os crentes, meus irmãos. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros, ou seja, nós devemos olhar para as fraquezas dos nossos irmãos e nos colocarmos abaixo como suporte. Em segundo lugar, meus irmãos, não significa submissão inferioridade da mulher. Muitas pessoas dizem, olha, se você diz que a mulher é submissa, então você está pregando sobre inferioridade. E a mulher não é inferior ao homem. Isso é uma mentira. Porque se submissão significa inferioridade, significa então também, segundo o parâmetro das Escrituras, que Jesus ele é inferior ao Deus Pai. E nós sabemos muito bem que não é verdade. Todavia, nas Escrituras, claramente é dito que Jesus ele se submete à autoridade do Pai. Portanto, meus irmãos, submissão não significa inferioridade. Pelo contrário, às vezes a pessoa que está submissa pode ser até superior em certos aspectos, como intelectualidade, como sabedoria, mas não em valor. Porque no conceito de valor nós somos iguais. Submissão, meus irmãos, tem a ver com função e não com qualificação. Não é, meus irmãos, para todos os homens ou todos os contextos. Tem gente que pensa que porque a Bíblia ensina que a mulher deve ser submissa ao seu marido, que ela deve ser submissa a todo homem que está na igreja. Isso não existe. Se alguém tentar usar de autoridade com minha filha, hoje ou daqui a alguns anos, vai ter um grande e sério problema comigo. Porque, biblicamente, minha filha está sujeita somente a mim. Não aos demais, simplesmente por ser mulher. Portanto, você pode chegar no ambiente de trabalho e ter ali uma mulher que manda em você. Não tem problema nenhum nisso. Obedeça a ela, sua patroa. Mas no ambiente do lar, não. Submissão não é sinônimo de escravidão. Tem homem que pensa que a mulher ser submissa significa que ela é sua escrava. Não tem nada a ver com isso. Dentro de um contexto militar, existem soldados que estão em patentes menores e nem por isso eles são escravos daqueles que estão nas superiores. E por último, meus irmãos, submissão não implica em autonomia masculina no lar. Tem homem que pensa porque ele é autoridade, ele pode decidir tudo sozinho, sem ajuda de ninguém. E aqui é muito bom aquela ilustração do mundo militar. Por exemplo, um jovem, ele pode entrar na carreira militar, pelo menos aqui no Brasil, de duas formas. Ele pode ir pela academia, ou pode vir um concurso público diretamente se tornar um militar. Se ele decidir pelo concurso público, aqui eu me refiro às polícias, os bombeiros, e as Forças Armadas também, acredito sim, ele irá começar do baixo e ir aumentando sua graduação. Mas se ele vai para a academia, ele já sai da academia uma patente alta. E aí você vai ter garotos muito jovens
com patente muito mais alta do que homens muito velhos. E aí, conversando com um militar um dia, a esposa dele está até aqui, vou falar quem é, ela vai descobrir. Ele falou comigo o seguinte: olha, Jonas, esse cara que sai da academia, ele pode ser esperto ou pode ser inteligente, ou burro. Pode ser inteligente ou pode ser tolo. Porque se ele for tolo, ele vai querer sair mandando em todo mundo sem ouvir ninguém. E vai se arrebentar. Porque não vai contar com a experiência dos demais. Mas se ele for um líder inteligente, um líder sábio, ele vai, vem cá para o meu canto. Você que está aí não sei quantos anos trabalhando. E vai saber de forma sábia aproveitar aquela experiência. No lar é a mesma coisa. As mulheres são grandes conselheiras para nós. Nós devemos estar atentos aos seus conselhos, porque liderança, meus irmãos, não se faz com ouvidos fechados. Líderes de ouvidos fechados levam os seus liderados por um buraco, porque não tem percepção da vida. Dito isso, meus irmãos, o que é submissão biblicamente? Em primeiro lugar, meus irmãos, segundo nós lemos aí em Efésios 5:22, submissão é algo voluntário da parte feminina. Você não pode obrigar a sua esposa a ser submissa. A Bíblia manda que a mulher seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Mas em lugar nenhum ela manda: homem, obrigue a sua mulher a ser submissa. Deve ser algo voluntário da parte da mulher. Porém, para as mulheres que talvez fiquem animadinhas, então eu posso querer ser ou não ser, né? Não. Apesar disso, a submissão da esposa ela é uma ordem e não uma opção. Parece que é contraditório, né? Mas não. Efésios 5:23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Dá para a igreja chegar assim e falar assim: olha, não, estou cansado de ser submissa a Jesus. Eu agora vou seguir minha vida e não preciso mais seguir a orientação de Jesus, não. Seria o mesmo que o corpo falasse: olha, não vou seguir mais a cabeça, não. Eu vou sair andando, deixa a cabeça para trás. Não vai funcionar. O corpo precisa da cabeça. A igreja precisa de Cristo. E segundo as Escrituras, a mulher precisa do seu marido. Ela não pode escolher não ser submissa. Ela só se opõe à submissão bíblica se ela não teme a Deus. Pois um crente que não teme a Deus, não teme a mais ninguém. Em terceiro lugar, meus irmãos, submissão não significa, significa alinhar-se sobre a autoridade do marido. Versículo 24 diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Se um carro, meus irmãos, tiver com as rodas da frente desalinhadas com a roda de trás, vai ser um desarranjo completo, né? Para quem compra carro usado, e às vezes a pessoa meio inexperiente, aí foi lá, comprou um carro usado, toda feliz, coitada. Aí depois ela descobre que o carro foi cortado no meio. Pegaram a parte de trás de um carro, a parte da frente do outro, soldaram e venderam. O cara tem um carro desajeitado pro resto da vida. Irmãos, família em que duas pessoas querem mandar é uma confusão eterna, que não chega a lugar nenhum. Tudo na vida, meus irmãos, alguém tem que mandar e alguém tem que obedecer. Isso não deveria chocar a gente. Por que quando se trata da família, a gente precisa ter essa birra contra a autoridade? Porque muitas das vezes a mulher que ela é contra aquilo que a Bíblia ensina claramente sobre submissão do lar, irá trabalhar e irá se sujeitar a um homem no seu ambiente de trabalho. E muitas das vezes um homem que a oprime, que a desrespeita. Essa é a grande falácia do feminismo, meus irmãos. O feminismo diz para as mulheres que elas seriam melhores fazendo tudo que os homens fazem.
E aí, elas passaram a fazer tudo que os homens faziam, inclusive as coisas que os homens faziam que não valiam nada. Por exemplo, fumar, beber, se drogar, ou tudo quanto é coisa que a sociedade diz que para o homem é aceitável. Meus irmãos, Satanás é especialista na mentira. E ele está enganando mulheres com a ideia de que elas não precisam se sujeitar aos seus maridos no casamento e podem ser independentes, quando, na verdade, todos nós somos submissos a alguém. Quarto lugar, meus irmãos, submissão bíblica significa respeitar o marido. O que significa isso? Com isso, meus irmãos, a gente quer dizer que, biblicamente, a esposa ela é chamada para honrar o seu marido. A esposa deveria ser, de todas as pessoas do mundo, a maior fã do seu esposo. Se todo mundo se voltasse contra o seu esposo, está ouvindo que é sim? Se todo mundo se voltar contra o seu esposo, eu não conheço ele não. Mas se todo mundo se voltar contra ele, você, não, isso não. Você é a maior amiga dele. Você é a maior fã dele. Porque, meus irmãos, se nós não apoiamos quem está na liderança do nosso lar, nós vamos apoiar quem? E é por isso que a Bíblia mostra de forma tão clara que a mulher sábia edifica sua casa e a tola derriba ela com as suas próprias mãos. Submissão, meus irmãos, bíblica requer uma obra sobrenatural do Espírito Santo no coração da mulher. Tudo isso aqui, meus irmãos, é muito difícil de fazer. Eu sei que talvez as irmãs não gostem de algumas coisas dessas. Calma os homens aí que a gente vai chegar nessa parte também. Nós dois aqui. Meus irmãos, uma vez eu ouvi um pastor dizer o seguinte, olha, que qualquer mulher se sujeitaria a um homem do padrão bíblico igual ao de Cristo. Mentira, meu irmão. Se bastasse ser igual a Jesus para a mulher ser submissa, a igreja não desobedecia a Jesus, não. Porque Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja vive desobedecendo a Deus. Existem algumas construções que são falácias, que são conclusões da nossa cabeça. Você pode ser o melhor marido do mundo. Sua esposa ainda assim vai escorregar no mandamento bíblico da submissão. Porque ela é uma pecadora. Precisa da graça de Deus para que obedeça ao Evangelho. Uma característica, meus irmãos, desse trecho de Efésios, em comparação com o de Colossenses, é que eles destacam a obediência à palavra. Que a obediência à palavra só é possível vinda de pessoas que já experimentaram a ação do Espírito Santo e foram enchidas por ele. Conhecer é fácil. Aprender é fácil. Difícil é viver e fazer. E daí, meus irmãos, nós temos que pedir graça a Deus para que nos ajude. Mas agora chegou a sessão dos homens. E temos algumas observações que são importantes também no contexto dos homens, meus irmãos. Em primeiro lugar, homens eles devem amar as suas esposas de forma espontânea. Da mesma forma que a Bíblia não diz que a gente tem que obrigar a nossa esposa a ser submissa a nós, ela não diz que a mulher deve obrigar o marido a amar, não, tá? Então, não adianta botar o faca do pescoço, você tem que me amar. E a segunda coisa é que o amor bíblico do marido, apesar disso, ele é uma ordem. Então você pode ficar tranquila. Você não precisa mandar nele que ele a ame. Porque amar a esposa é uma ordem. Nós não temos a opção de não amar a nossa mulher. A Bíblia manda que o homem a ame. Só que o problema é que na nossa cultura, amor é outra coisa, né? O amor bíblico do marido, meus irmãos, exige uma obra sobrenatural do Espírito Santo.
A gente precisa da graça do Espírito Santo para amar nossas esposas. Por quê? Porque amar, segundo a Bíblia, meus irmãos, não é uma emoção, é uma escolha. Jesus, quando nos amou, o que ele fez por nós? Ele deu a sua vida. Ele fez alguma coisa. Então, amar de palavras é muito fácil. Amar de emoção também é fácil. Difícil é amar com atitude. E o amor por atitude é o verdadeiro amor, meus irmãos. Porque quem ama com ações, ama de coração. A Bíblia nos manda, meus irmãos, amarmos nossas esposas. Sejam elas as mais doces ovelhas do mundo. Ou as mais rixentas da face da terra. Não tem o livro de Provérbios não diz que existe a mulher rixosa? O que é a mulher rixosa? É interessante que a descrição diz que é melhor viver num canto de águas furtadas do que numa casa ampla e espaçosa com uma mulher rixosa. A mulher rixosa é aquela mulher enjoada. Aqui não tem. A mulher rixosa, aquela mulher encrencada. Sempre tem alguma coisinha para criticar. E a Bíblia diz, olha, é melhor você morar num canto de águas. O que é um canto de águas furtadas? É aquela beiradinha do telhado, só cabe você assim, as bordinhas do telhado. Aí ele falou assim, é melhor você ficar ali que ficar numa casa ampla, espaçosa, com uma mulher encrencada. Mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo com a mulher encrencada desse jeito aí, Paulo ainda fala que a gente tem que amar. Tá vendo como é que é difícil? Não é difícil só para a mulher, não, para o homem também. Quando um homem e uma mulher se casam, estão se unindo ali dois pecadores. Estão se unindo ali duas pessoas que transgridem a lei de Deus. Por isso, meus irmãos, que casamento é um dom. Casamento não é para qualquer um, não. É por isso que os judeus ficaram chocados quando Jesus ensinou sobre casamento. Ao ponto que eles falaram assim, olha, se é desse jeito aí, é melhor não se casar. E aí Jesus falou assim, olha, pera lá, isso não é para todo mundo, não. Não pensa que vocês vão conseguir ficar sem casar, não, porque isso aí é só para quem recebeu. Mas casar também é um dom. Em Efésios, meus irmãos, o que nos ensina o apóstolo Paulo é que o amor bíblico do marido pela esposa, ele é sacrificial. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meus irmãos, nós devemos estar dispostos, se preciso, a morrer por nossas esposas. Nós devemos tratá-las, segundo as Escrituras dizem, como o vaso mais frágil. Se você tem um vaso frágil em casa, o que você faz? Você fica todo cheio de cuidadinhos com ele. Não vai colocar ele num lugar fácil de cair. Colocar ele num lugar protegido. Aquele vaso chinês, né? Sei lá, de 500 anos. Eu brincava assim, né, com a minha esposa, né? Não é que ela era assim, não, mas tipo assim. Se dizem que a Bíblia diz que mulher é frágil, a minha deve ser um vaso chinês de 1000 anos, pelo menos. Eu nunca vi uma mulher tão frágil. Mas é a bênção de Deus, né? Deus criou a mulher assim. Nós temos que reconhecer isso. Nós homens, nós temos a tendência à brutalidade. Nós achamos que defender simplesmente é com a espada e com os punhos. Mas como nós vamos ver aqui Paulo ensinando, defender não é só com a força, mas é com o amor também. O amor bíblico do marido, meus irmãos, ele envolve o pastoreio da sua esposa. Versículo 26 diz que para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus irmãos,
Tem muito homem que não pastoreia sua esposa. Prova disso é que muitos dos homens de hoje talvez saibam muito menos das Escrituras do que as mulheres. Algumas irmãs estão lendo mais as Escrituras do que os seus maridos. E isso é uma vergonha. É óbvio, meus irmãos, que pastorear não é sinônimo simplesmente de saber mais, mas é de cuidar. Porém, meus irmãos, se nós temos um homem que não se interessa por oração, que não se dedica a conhecer as Escrituras, como esse homem irá liderar o seu lar de forma bíblica? É impossível. Ele pode liderar do jeito dele, mas da forma bíblica, não. Por isso aconselho. Mulheres irão casar, olhe bem se o seu futuro marido se interessa por uma vida de devoção a Deus. Porque se você é uma mulher que quer se dedicar a Deus, você terá um problema. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, ao coração de nossas esposas. Nossas mulheres são mais frágeis. Elas são tocadas por coisas que às vezes não nos tocam. E por isso, meus irmãos, nós precisamos pastorear nossas esposas, ensiná-las as Escrituras. Essa semana eu estava lá estudando para trazer a mensagem desse domingo. Enquanto eu estou estudando, eu estou compartilhando aquilo que Deus me mostra na palavra com a minha esposa. E aí, de repente, ela fez uma brincadeira lá, né? Aí era alguma coisa sobre perdoar, alguma coisa assim. Aí eu, de volta, devolvi para ela. Olha, mas aí ela falou que não ia perdoar. Você vai ter que perdoar sim, porque quem não perdoa não vai ser perdoado. Aí ela falou assim, pode parar com esse negócio de você estar lendo a Bíblia demais. O negócio já está ficando bravo. Então é assim, ó. O lar onde a palavra reina, quando Colossenses 3 diz que habite ricamente a palavra no meio de vós, o significado ali é que a palavra ela passa a viver em nossa casa. A palavra de Deus ela tem que morar com a gente. Os melhores momentos que eu passo com a minha esposa, meus irmãos, é quando nós conversamos da palavra. Nós refletimos junto a respeito daquilo que Deus fala para nós. Isso é uma bênção, meus irmãos, que nós precisamos aprender. Em terceiro lugar, meus irmãos, já estamos chegando ao fim, o amor bíblico do marido exige a proteção da esposa. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Como que a gente pode fazer isso, meus irmãos? Privando as nossas esposas de preocupações desnecessárias. Assumindo tarefas que nós sabemos que serão desgastantes para elas. Tomando a liderança do lar e decidindo o que precisa ser decidido. E existe muito homem que parece que é pior do que mulher para decidir as coisas, meu irmão. Deus me livre guarde. Porque mulher tem, pelo menos a minha é assim, né? Sei as demais aqui. É muito indecisa. Não é não, né, Jéssica? Mas a Keicine, se ela falar para você, tá bonito isso aqui? Eu falo, tá bonito. Isso aqui? Esse aí mesmo. Pode até não ser, mas eu tô lá falando que é. Porque nossas mulheres, nossas esposas, precisam de uma figura de decisão. De alguém que lhes dê suporte, auxílio, ajuda. Meus irmãos, um testemunho impactante de homem que entendeu o conceito bíblico de cuidar da sua esposa foi aquele americano que, no 11 de setembro, agora não me lembro o nome dele, ele, junto com os demais, alguns outros passageiros, ele tomou a decisão de entrar na cabine dos terroristas e desviar o rumo do avião. Não sei se os irmãos lembram desse fato. Mas um dos aviões do 11 de setembro, ele não chegou no destino. Ele só não chegou
por causa de alguns passageiros que estavam ali. Se não me engano, alguns deles eram ligados às forças policiais, ficaram sabendo o que estava acontecendo. E interessante que um desses homens, antes dele morrer, dele se sacrificar, ele lembrou da sua esposa. Ele pegou o celular, ligou para sua esposa e disse: minha querida, vai acontecer isso, isso e isso. Eu quero que você seja feliz e cuide de nossa filha. Eu acho que a filha deles tinha 3 meses ou 6 meses na época. E aí aquele homem levantou-se e foi lá dominar os terroristas e morreu juntamente com os demais passageiros do avião. Meus irmãos, nós precisamos cuidar de nossas esposas para que elas floresçam. Esse foi uma das grandes falhas de Adão no jardim. Ele não cuidou e protegeu o jardim que Deus entregou a ele. E por não cuidar e proteger, sua esposa foi enganada por Satanás. Não deixemos, meus irmãos, que o nosso lar também seja alvo do diabo. E por fim, meus irmãos, você sabe o que está escrito lá em Lucas 12, que é o nome da operação da Polícia Civil do Rio? Diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Meus irmãos, nosso maior testemunho diante do mundo são nossas famílias temendo a Deus. Maridos, amem suas esposas, e mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, honrem seus maridos como ao Senhor. Se nós aplicarmos a palavra de Deus em nossas casas, nós teremos em nossas mãos o maior poder, a maior arma para levar para o mundo a verdade do Evangelho de Cristo. E não mais enganarmos as pessoas com falsos evangelhos, com igrejas falsas e mentirosas. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a vivermos uma vida que glorifica o nome do Senhor. Pois nossos casamentos, nossas famílias devem existir para a glória de Deus. Pois se elas não vivem, elas serão um fracasso. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar os irmãos com o cântico Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. O fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, sendo em amor uma família, vencendo a falsidade por meio
expressando a glória do Senhor numa família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, vencendo a falsidade por meio da verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome e Te agradecer. Agradecer a Deus pela Tua palavra proclamada aqui nessa noite, que nos ensina, ó Deus, os Teus princípios. Princípios, ó Deus, que para nós como pecadores falhos, para nós ainda que regenerados, que temos uma natureza pecaminosa com a qual lutamos, às vezes são difíceis de aceitar, ó Deus. Mas para que, ó Deus, possamos viver uma vida que honra o Teu nome e que proclama o Teu Evangelho, nós precisamos vivê-la. Que o Senhor habilite para que nós vivamos essa vida. Que o Senhor nos encha do Teu Espírito. Que o Senhor nos encha da Tua Palavra, para que possamos obedecer ao Senhor, para honrar e bendizer o Teu bendito nome. Peço a Deus, abençoa, Deus, nossas famílias. Quero clamar ao Senhor para que, ó Deus, coloque Suas mãos sobre nossas famílias e as restaure, ó Deus, as mude, para que possamos novamente viver, ó Deus, tempos de avivamento, em que o Teu nome é glorificado no meio dos ímpios, no meio daqueles que não creem no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e Te louvamos. Amém.